Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Estúdio Literário Livros de Teseu. Eu sou o Diogo Oliveira, criador do estúdio e dono do canal também. E na semana passada nós falamos sobre A Estília de Cristal, de R.A. Salvatore, junto com o Marco do canal Toca do Aventureiro. Falamos sobre o livro, uma resenha, como ele envelheceu, mas hoje estamos aqui para dissecar esse livro de ponta a ponta. Afinal, escrever uma cena de ação é ajustar a marcha da moto de alta velocidade. Se você erra o tempo, o motor engasga. E esse engasgo é a imersão que quebra o leitor e te joga fora daquela história que estava muito bem interessante. Eu já vi escritores iniciantes que travam na hora do combate ou fazem uma cena confusa, que movimentos parecem todos artificiais. Mas hoje a gente faz essa engenharia reversa da Estrela de Cristal, analisar como que o Salvatore faz os blocos de cada cena, como que ele usa essa técnica de espelhamento para fluir e evoluir os personagens e como que a clareza espacial é uma regra maravilhosa para você que escreve fantasia ou quer pôr cenas de ação na sua história. Então pega o seu papel e caneta, já salva esse vídeo nos seus favoritos, compartilha com quem também quer escrever livros ou cenas de ação. Deixa o like se você gostou, põe nos comentários qualquer dúvida que você tiver e antes de prosseguir, recadinhos rápidos. Para você aprender a dissecar livros dessa mesma forma, e não ficar vendo vídeo por vídeo, afinal, às vezes eu estou falando de um livro que não é o que você quer, não é o que você está lendo. Nós temos o nosso clube de leitura para autores. Tudo que eu sei e uso para fazer esses vídeos está lá e vai sendo utilizado aos poucos. Cada livro por vez a gente vai analisando, tem micro exercícios para você praticar e aí tem 2 encontros a cada livro para nós podermos conversar e debater sobre os assuntos. Além disso, quem participa dos encontros online tem o texto avaliado na hora. Então, é um encontro que a gente faz uma comunidade muito bacana para você ter feedback também do seu texto em tempo real. O link está aqui embaixo para você participar do Daimon maravilhosamente. Vem com a gente, já está sendo um sucesso incrível, mas não é só isso. Eu também tenho o nosso grupo de autores gratuito pelo WhatsApp, o Panteão da Escrita. Lá, toda sexta-feira tem uma newsletter com um tema interessante para você que é autor. Vai lá, entra, o grupo fica fechado, só é aberto durante a sexta-feira que a gente abre para bater papo e também para passar nossa newsletter via WhatsApp. Dito isso, se você está aqui, mas tem seu livro pronto, quer imprimir marca-páginas ou qualquer outro brinde, vai na Fábrica do Livro, que é a nossa parceira oficial aqui para impressões. Usa o cupom TESEU10 na primeira compra e garante 10% de desconto, ou usa o cupom TESEU nas demais compras e aí você tem 5% de desconto. Sem mais delongas, vamos para o que mais interessa aqui nesse vídeo. A macroestrutura de Estilha de Cristal. Ela não tem aquele enredo complexo, intriga política, é uma história de sobrevivência e guerra. E o autor ele coloca a estrutura assim de uma lição de convergência narrativa. No início a gente tem múltiplos pontos de vista, mas duas ameaças completamente distintas. De um lado, as tribos de bárbaros se unindo para atacar 10 Bargos, e do outro, a Cara Castle encontrando o artefato, o Crashing Bunker, o exército de monstros. E o que, que você pode ficar atento aqui para não cometer alguns detalhes iniciantes? Criar subtramas que ocorrem em paralelo e nunca se tocam, ou se resolvem de forma independente. O que eu já vi é o seguinte: o autor ele começa a escrever uma história, ele tem um mundo bacana, ele tem uma cidade envolvente, mas ele coloca tanta subtrama que se você tirasse essas subtramas do livro, a história funcionaria muito bem. Então ele acaba se perdendo ali. Faça com que as suas subtramas se encontrem, assim como o Salvatore fez. Ele usa a primeira ameaça dos bárbaros como um setup para que a segunda seja interessante. A invasão força as cidades a revelarem fraquezas políticas, força Bruenor a derrotar o Ulfgar e que inicia o arco de mentoria do Drizzt. Então, o que parece 3 histórias separadas, no final se converge em uma só. E aí, quando Castle finalmente desce as montanhas, os personagens já foram testados, já estão posicionados, as subtramas colidiram ali no mesmo eixo físico que eles têm que enfrentar. Então, fica aqui anotado a lição de casa. Se você tem múltiplas ameaças no seu livro, ou você tem várias subtramas, faça com que as resoluções das ameaças sejam catalisadoras ou que prepare os heróis para algo maior. Tudo vai convergir para um único clímax do seu livro. O seu livro, ele não é uma vária história de multiplots, mas sim um grande plot, um grande clímax que se afunila ali, independente de quantos personagens você tem. Falando em personagens, vou perguntar para você, como que você cria o seu elenco?
onde todo mundo tem uma função narrativa clara. Você sabe disso? Aqui a gente tem o que eu aprendi como técnica de espelhamento literário. Em inglês se chama foil. É, basicamente, o personagem tem uma característica e ele encontra diretamente com outra personagem, que é o espelho dele, ao contrário, para destacar essas qualidades. Se você olhar a dinâmica do Drizzt Wulfgar, Wulfgar é o bárbaro, humano, força bruta, dogmas tribais, juventude que age pela emoção e tem preconceito enraizado dado a sua criação. Já o Drizzt, o elfo negro, tem finese, tem técnica, séculos de idade, age muito pela razão e é a maior vítima de preconceito no cenário todo. Mas quando Bruenor obriga o Drizzt a treinar Wulfgar, aqui o autor ele não está apenas criando uma desculpa para cenas de porradaria, o que para mim valia muito a pena, porque é legal essas cenas, tá? Ele está forçando essa convergência, esse espelho literário, o foil acontece ali. O treinamento físico de Wulfgar com Drizzt é apenas uma metáfora para que esse embate ideológico. Afinal, o Drizzt ele ensina o Wulfgar a pensar taticamente, quebra a visão do mundo que ele tinha de preto e branco, basicamente, em troca da lealdade tribal de Wulfgar, dá Drizzt o senso de família que ele perdeu de fugir de submundo. Então, o elfo que tem ali sofre seus preconceitos, ele encontra no tutor dele, no tutorado dele, no caso, um apego ali, de gostar deles. Então, sempre ali um certo relacionamento muito bacana, assim como aconteceu com o Bruenor. Como esse aqui é o primeiro volume de uma série, a gente não sabe muito sobre o passado do Drizzt, mas é interessante que essas coisas sejam montadas ou subentendidas, que é um ponto também para quando você começa a escrever. Então, outra lição para você anotar aí, deixar bem claro: não crie personagens que concordam em tudo. Coloque personagens com visões de mundo opostas no mesmo barco e force eles a dependerem um do outro. Esse atrito que gera faísca, mas a faísca é que vai tornar o arco do personagem interessante. Agora eu quero falar sobre o antagonista, porque aqui eu, Diogo, senti, mais conversando com o Marcos, entendi que é uma questão de uma trilogia e faz sentido isso na trilogia. Porém, se eu pegasse apenas esse livro separadamente, não soubesse nada de Dungeons and Dragons, não soubesse de trilogia, eu teria um certo questionamento nesse ponto. Por quê? A Cara Castle é o que a gente chama de vilão passivo. Ele não tem ali uma agência narrativa, ele não toma decisões difíceis. A Estilha de Cristal toma todos os contras por ele. O artefato sussurra na mente dele, constrói a torre por ele, atrai o exército por ele. Então, em uma teoria literária, o cristal atua com um objetivo que move a trama, mas ele é mais ativo que o próprio portador. Ele não é uma ferramenta para que o portador se revele. Ele é apenas alguém que está controlando outra coisa. E aqui eu vi um problema de tensão. Claro, novamente, se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender que esse problema de tensão ele é consertado conforme a trilogia vai passando. Mas eu não temia o cara Castle. Para mim, ele é um personagem dispensável. Você não fica com receio de aparecer. Você sabe que em algum momento ele vai ser totalmente dispensável pelas ações dele. A gente sabe que ele é um covarde. O confronto final acontece e não tem um peso ideológico entre herói e vilão. Porque, no fim, a gente sabe que derrotar o cara Castle não significa nada se não derrotarem a Estrela de Cristal. Porém, os nossos heróis não sabem disso. A gente tem que entender que a visão dos heróis eram outras. Mas, na minha opinião sincera, se você fosse lançar um livro hoje, que você não tivesse assim um embasamento muito bom, se você não tivesse por trás toda essa trama do Dungeons and Dragons, começasse com um autor independente do zero, pode ser algo perigoso. Então a gente tem que olhar justamente por esse ponto. Ou seja, lição para você anotar aí: dê a motivação intrínseca ao seu personagem. Se o seu vilão é controlado por um artefato, uma maldição, um deus sombrio, garanta que ele escolheu esse caminho. Afinal, a falha trágica não é apenas um acidente. O vilão ele precisa tomar decisões que ativem e prejudiquem o herói de forma interessante. Senão, ele não vai ser chamado de vilão. E agora vamos aqui para o ponto que eu adorei aqui, que eu acho para mim a cereja do bolo dessa história do Salvatore, que são as cenas de ação. Para mim, é um ótimo coreógrafo de combate da literatura, porque mistura ação cinética e blocking, que é um tema de teatro do cinema que define posicionamento e movimentação de atores no espaço. Na literatura, a gente não pode falar que existe blocking, mas a gente pode usar esse conceito de blocking. Se o leitor não consegue ver onde o herói está, onde o personagem está em relação ao monstro, em relação ao cenário, a ação vira uma bagunça.
e pode soar como adjetivos genéricos, que faz com que a batalha seja rápida, mas ao mesmo tempo você sabe o que aconteceu. Funciona, funciona, já vi várias vezes funcionar. Porém, aqui, com essa parte de blocking e uma regra de clareza espacial, por exemplo, fica muito mais legal. Vou pegar aqui uma cena do Drizzt e do Ulfgar enfrentando o dragão branco da morte, Gélida. Ele podia simplesmente colocar que Drizzt usou a magia, Ulfgar bateu forte e o dragão simplesmente caiu. Mas o que, que ele faz? Ele mapeia toda a caverna de gelo, ele estabelece que o chão é escorregadio, ele fala do tamanho do dragão e, crucialmente, o cenário pode ser utilizado como arma, ele deixa isso claro em entrelinhas. Durante a luta, o Drizzt percebe que não tem a força física para perfurar a escama do dragão, e aí o que, que ele faz? Ele usa cimitarras para atacar a estalactite de gelo, e do teto da caverna cai exatamente em cima das costas do dragão. Fere o monstro, cria a abertura perfeita e o Ulfgar finaliza ele com um martelo. Eu achei genial por três motivos. Ele não tem o Deus Ex Machina, ou seja, aquela vitória que caiu do céu e simplesmente o dragão escorregou, levantou e aí tinha uma parte descoberta aqui de escamas que serviu para eles matarem o dragão. Ele usa um ambiente muito legal. Pensa no ambiente como se fosse o CGI do cinema. Procura que esses efeitos especiais que você está colocando ali e vai ficar bacana na sua cena de luta. E também ele mostra, sem precisar contar demais, como que é tático e preciso a mentalidade do Drizzt na hora de lutar e como que o Ulfgar tem uma força bruta finalizadora muito mais interessante. Aqui é um verdadeiro mostre não conte para mostrar o desenvolvimento dos personagens. Afinal, Wolfgar também está pensando um pouco mais nessa. Eu poderia dar outros exemplos brilhantes em questão de lutas aqui, como Drizzt derrota a Torre de Cristal, a questão da luta contra os gigantes e tudo mais. Porém, fica aqui para você analisar essas cenas quando você for ler tanto a Estrela de Cristal quanto algum outro gênero que tenha cenas de ação. Porque em cenas de ação, o cenário ele entra como se fosse um terceiro lutador no ringue. Estabeleça essa geografia, pensa um pouquinho antes do soco ser dado, faça com que o personagem use o ambiente a favor deles. Faça o ambiente atrapalhar os seus personagens. Fugindo um pouco aqui, tem um exemplo muito bacana que num dos livros do Witcher, eu realmente não me recordo qual, o Geralt está lutando contra outra pessoa, e essa pessoa ela joga o Geralt em direção à luz para que a luz reflita no olho dele e não consiga ver e ele tente atacar. E o Geralt, pensando nisso tudo, ele já vira um pouquinho para não ficar logo de cara. Isso também é muito bacana. Mas estamos aqui falando desse estilo de cristal. Se quiserem um vídeo do Witcher, fala que a gente faz um vídeo do Witcher. Fala qual dos livros do Witcher a gente pode pegar e fazer. Eu li acho que 3 dos 5, se eu não me engano, que tem. Mas achei muito bacana, dá para voltar a leitura. Agora, vamos falar então sobre o que lá fora eles chamam de setup e payoff. Mas vamos trazer a versão brasileira. Eu falo isso porque muitas das coisas que eu estudei e vi aqui, alguns cursos, não estão totalmente traduzidos, ou então a pessoa traz o termo em inglês. E a gente está aqui, brasileirado, vamos colocar o termo em português. Preparação e recompensa. Fica mais bonito. Em fantasias, né? Histórias fantásticas, a gente é comum o personagem, o herói, encontrar uma espada mágica no fundo de uma masmorra. Funciona muito, mas emocionalmente pode ficar um pouco vazio. E aqui o Salvatore fez um pouco diferente na hora dele criar o martelo, que é o Aegis Spengler, que na tradução que eu li ficou Garra de Palas. Então eu vou chamar de Garra de Palas para ficar mais tranquilo. A gente tem um capítulo inteiro dedicado ao Bruenor forjando essa arma. A gente percebe o suor, percebe a escolha do metal, o diamante na cabeça, as runas entalhadas. Esse tempo nessa preparação é importante porque quando o Bruenor entrega o martelo ao Wulfgar, não é apenas uma coisa que ele achou ali. Ele é um atestado de respeito. O anão pode ser daquele jeito que ele é, mas ele fala: você não é mais meu escravo, você é meu filho, e dá esse presente. E quando o Wulfgar pega esse martelo, quando ele vai para o campo de batalha e percebe que o martelo retorna magicamente na mão dele, o leitor vibra. Foi pego totalmente surpreso, porque nem Wulfgar sabia que isso aconteceria. Então, não é porque tem magia que funciona bem, mas como que isso é colocado emocionalmente em relação aos dois personagens, dá todo esse charme na magia do Wulfgar. Então, mais uma anotação para você. Se o objeto, feitiço ou arma vai ser crucial para salvar a vida do seu protagonista em um clímax posterior, então o leitor precisa lembrar-se desse objeto, como foi importante na primeira vez que ele apareceu. Dê um peso emocional à ferramenta, à sua história, ou até mesmo à sua busca. Não quer dizer que se ele achar numa caverna não seja legal. Eu gosto de dar o exemplo do Bilbo, quando eles derrotam os orcs, e eles descobrem que tinha várias armas élficas lá guardadas, e ele consegue a ferroada, que é a espada
que acompanha ele até o final da jornada. Mas é legal porque ele teve uma baita batalha, não foi só entrar na caverna e tirar a espada. Dado o vídeo da semana passada, eu acho que eu entreguei para vocês tudo que eu pude pegar da Estrela de Cristal, mais hoje com a engenharia reversa que a gente fez aqui, essa estrutura de toda a história, para que você possa escrever também e publicar o seu livro, seja de fantasia com ação ou sem fantasia, mas com cenas de ação. Se você tiver mais outras dúvidas interessantes ou quiser comentar, aqui está aberto para vocês. Se vocês participarem do Plantão da Escrita ou do nosso clube de leitura, fique à vontade para conversar comigo ao vivo. Estamos abertos para qualquer outras críticas e discussões, porque o estúdio também é feito para isso. Se você está escrevendo seu livro, quer fazer um exercício, eu vou deixar aqui de bônus para você escrever a sua primeira cena de ação. Terminou ela, faz essas 3 perguntinhas. O leitor consegue desenhar um mapa só lendo o seu texto, o mapa que eu digo, da onde está acontecendo a luta. Os personagens estão usando um cenário ou estão lutando num vácuo branco? Porque por mais que ele saiba aonde está, se você não souber posicionar ele, pode estar em qualquer lugar. E por último, será que o vilão da sua história, nessa batalha, está tomando decisões ativas para ferrar o herói ou ele está só esperando a hora de apanhar? Porque se a gente não coloca, a gente não precisa nem colocar o ponto de vista do vilão, mas saber que ele ataca de um jeito sinuosamente periférico para que aquilo aconteça dentro do herói, fica bem interessante. Então, se você quiser aprofundar sua estrutura narrativa, chega com a gente aqui no Estúdio Literário. Temos vídeos toda semana, temos esses canais que eu ofereci, tem mais coisas aqui na legenda. Não esquece de deixar o like no canal, acompanhar, e a gente se vê semana que vem para mais um vídeo, seja ele qual for.